dislexia é um transtorno genético e hereditário da linguagem que possui origem neurobiológica. A dislexia vai se caracterizar pela dificuldade de decodificar um estímulo escrito ou um símbolo gráfico. E isso tem implicações diretas na capacidade do indivíduo de compreender, a ler, a escrever com correção e fluência, a capacidade do indivíduo de compreender um texto, principalmente. E em diferentes graus, as pessoas que possuem esse defeito congênito, eles não conseguem estabelecer uma memória fonêmica. O que é isso? É associar os fonemas às letras. Os sintomas da dislexia vão variar de acordo com os diferentes graus de gravidade do distúrbio. E eles vão se tornar muito mais evidentes na fase inicial da alfabetização. É ali que nós podemos perceber os principais sintomas aparecendo. E entre os mais comuns encontram-se as seguintes dificuldades. Dificuldade na alfabetização. Isso inclui também questões relacionadas à matemática. O indivíduo ele não tem a capacidade ou tem a dificuldade de conseguir decorar a tabuada, de reconhecer os símbolos matemáticos, de compreender os conceitos matemáticos. Problemas para ler e para escrever, incluindo dificuldade de identificar fonemas, associar os fonemas às letras, reconhecer as rimas. As dificuldades ortográficas também estão incluídas nesta categoria em relação a trocar de letras, de inverter a ordem das letras, ou omitir ou acrescentar letras e sílabas a palavras. Dificuldades de problemas de orientação espacial, além de problemas com organização temporal e coordenação motora. Dificuldades em compreender textos, por todas as questões que eu já citei anteriormente. E todas essas questões, todas essas dificuldades, ela vai levar o indivíduo a possuir falta de atenção na aula. Na verdade, ela vai acentuar essa falta de atenção na aula, porque a pessoa ela não consegue compreender o que está sendo repassado e, além disso, tem uma dificuldade de atenção. E esses sintomas também, eles vão influenciar na motivação da pessoa de estar na escola, de querer compreender. O diagnóstico da dislexia é feito por exclusão e, em geral, por uma equipe multidisciplinar, então médico, psicólogo, fonoaudiólogo, entre outros. E antes de afirmar que uma pessoa é dislexa, é preciso descartar uma série de outras questões que possam interferir na aprendizagem, por exemplo, deficiência visual, déficit de atenção, problemas emocionais, psicológicos, socioeconômicos e entre outros. E é de extrema importância estabelecer o diagnóstico precoce da dislexia. Isso tem um papel fundamental para evitar que sejam atribuídos àqueles indivíduos que possuem a dislexia rótulos depreciativos, e tudo isso vai ter um reflexo muito negativo sobre a autoestima do indivíduo e, em consequência, dificultar ainda mais a aprendizagem deste. O tratamento, assim como o diagnóstico, ele é multidisciplinar, e ele não possui cura ainda, não há cura para a dislexia. O tratamento ele vai visar a superação das dificuldades apresentadas, desenvolvendo habilidades básicas necessárias para que o aprendizado ele seja efetivo, através de um programa de reabilitação, assim como orientação à família e à escola. E é necessário ajustar os métodos de ensino, de forma que consiga corresponder às necessidades da pessoa. E existem 2 métodos de alfabetização muito utilizados no tratamento da dislexia, que é o método multissensorial, que é mais indicado a crianças mais velhas, que já possuem um histórico de fracasso escolar, e o método fônico, que é indicado para crianças mais jovens, e preferencialmente deve ser induzido logo no início da alfabetização. Como eu falei anteriormente, ainda não se conhece a cura
para a dislexia, mas o tratamento ele consegue ser bastante eficaz, permitindo que o indivíduo ele possa ser alfabetizado e prosseguir com os seus estudos. Olá! Nessa aula nós vamos abordar os aspectos neurofisiopatológicos da dislexia, para que nós possamos compreender de forma anatômica e funcional como se apresenta essa doença. É importante lembrar que o cérebro humano ele é responsável por uma série de funções do organismo. E esse órgão ele foi subdividido em regiões a fim que se possa entender melhor as suas diferentes funções. Então, aqui na figura a gente consegue ver essa divisão. Por exemplo, a área frontal, a área motora, somatosensorial, occipital, e cada área dessa está relacionada a alguma função. E existem aquelas áreas que vão se associar para a realização de diversas tarefas, de forma que elas vão combinar informações provenientes de diferentes regiões e vão se apresentar de forma associada. Elas são conhecidas como áreas associativas, lembrando que o cérebro ele é muito complexo e que essas áreas, quando associadas, elas conseguem se compreender uma função específica. Por exemplo, a região parieto-occipital. Então, essa região aqui, ela é formada um pouquinho do lobo parietal, occipital e temporal. E há aqui nessa região uma área denominada de área de Wernicke. Essa área ela é responsável pelo desenvolvimento da neurolinguística e ela está associada especificamente a um tipo diferente de dislexia. Por quê? Ela está relacionada ao entendimento da linguagem em si, a compreensão da linguagem e da inteligência. Então, um problema que afete esse local vai resultar em um tipo diferente de dislexia, que está relacionado a uma incapacidade de entendimento da palavra propriamente dita. Ou seja, as pessoas que possuem um distúrbio nessa localidade, elas podem entender a palavra falada ou até mesmo escrita, mas elas não conseguem compreender o significado que elas têm. Já outra região, no giro angular, uma região que é formada pela parte inferior do lobo temporal com o lobo occipital, ela vai ser responsável pelo processamento visual das palavras. Então, é aqui nessa região que as palavras, elas passam a ser mais que um conjunto de letras. Então, pessoas que possuem disfunções nessa região, elas podem estar relacionadas à dislexia. Por quê? O indivíduo ele também vai ver essa palavra e saber, por exemplo, que no jornal existem diversas palavras, porém, ele não vai saber o que essa palavra quer dizer. Então, não há uma concretização da grafia como um conjunto de significado. É como se ele visse as palavras como uma sopa de letrinha, que as letras estão todas desconexas. Outras regiões também que eu posso citar, a área de Broca, que é responsável pela formação da palavra, e lembrando, gente, que a dislexia ela pode afetar outras áreas, por exemplo, a área somatosensorial ou até regiões que não estão diretamente relacionadas com a escrita ou linguagem, mas elas fazem parte do processo de aprendizagem de linguagem, porque a linguagem, a escrita, a linguagem falada ou escrita, ela se associa a questões sociais, socioculturais, por exemplo, então questões que podem não estar diretamente relacionadas a apresentação de uma palavra, por exemplo. Porém, as regiões que foram citadas aqui, que estão nesta imagem,
elas são partes importantes para a aquisição da habilidade de leitura e de escrita também. E algum processo que venha atrapalhar esse desenvolvimento dessas áreas em qualquer estágio, elas podem desencadear um tipo de dislexia. Além disso, também há um peso da genética. Essa imagem aqui é para representar a questão genética na dislexia. Ela ainda é muito estudada, porém, há uma recomendação que, caso haja algum parente próximo que sofra desse problema de dislexia, como a mãe ou o pai, deve-se procurar um especialista antes mesmo da criança se apresentar indicadores do problema, para que o tratamento ele possa ser iniciado de forma mais rápida e efetiva, a fim de evitar problemas na escola ou problemas sociais. Então, a história familiar é um dos fatores, um dos mais importantes fatores de risco, porque sendo cerca de 23 a 65% das crianças com dislexia apresentam também pais com essa normalidade. E a taxa entre irmãos de pessoas afetadas é aproximadamente 40%. Então, a gente consegue perceber o peso da genética. Além disso, também a dislexia ela está sendo estudada relacionando a problemas em cromossomos. Eles citam, por exemplo, o cromossomo 6, que há uma mutação no gene. E também há estudos que indicam uma alta frequência no sexo masculino, também sugerindo que a dislexia ela pode ser uma desordem relacionada ao cromossomo X e Y também. Em resumo, a partir de vários estudos é possível que a gente consiga entender a importância do conhecimento do histórico familiar e também para que a gente possa compreender melhor as possíveis causas da dislexia. E com base nesses conhecimentos a gente consiga fazer um diagnóstico mais seguro e mais rápido. Bom, nesta aula nós vamos falar um pouco sobre o acidente vascular encefálico. E antes de iniciar falando da patologia em si, é importante a gente contextualizar como ela vai ocorrer. O sistema nervoso ele é formado por estruturas nobres e altamente especializadas, que vão exigir para o seu metabolismo um suprimento permanente e elevado de glicose e também de oxigênio, o que requer um fluxo sanguíneo intenso. Aqui a gente pode observar como é realizada a vascularização do cérebro a partir das principais artérias que este os vasculariza. E quedas na concentração da glicose e do oxigênio no sangue circulante, ou por outro lado, a suspensão do fluxo sanguíneo ao encéfalo, elas não são toleradas por um período muito curto de tempo. Por exemplo, vamos supor que esta região aqui é interrompida. Então, se você perder um pouco ou todo o fornecimento de sangue, você vai perder um pouco ou toda a função cerebral. Então, a restrição do fornecimento de sangue no cérebro vai causar a restrição do funcionamento cerebral por toda a área em que seria vascularizada. E é isso que a gente chama de AVE. E existem duas maneiras principais que podem atrapalhar o fornecimento de sangue. A primeira maneira é quando a gente interrompe o fluxo sanguíneo. Quando, por exemplo, um pedacinho de uma artéria é obstruído e com essa obstrução de sangue você não consegue transpor o obstáculo, o sangue não consegue transpor o obstáculo que está o obstruindo, o tecido vascular, o tecido cerebral vascularizado, não vai receber oxigênio. E aí vai começar a ser danificado. E esse é o tipo mais comum de AVE. É o que a gente chama de AVE isquêmico.
Isquêmico, porque se refere ao ambiente celular que não tem oxigênio suficiente. E existe outro tipo de AVE, um pouco mais raro, porém muito perigoso, e esse outro tipo é quando há uma ruptura do vaso sanguíneo. Então, o sangramento ele vai ocorrer dentro ou ao redor do cérebro, e é o que a gente conhece como AVE hemorrágico. Agora, sem se preocupar se é isquêmico ou se é hemorrágico, as células elas vão começar a ter um mau funcionamento dentro de aproximadamente 3 minutos. Por quê? Começa a faltar oxigênio e glicose. E sem oxigênio e glicose, a célula não consegue realizar suas tarefas básicas. E aí que a gente tem o mau funcionamento e até a morte celular. E quais são os sintomas de um AVE? O indivíduo ele começa a apresentar fraqueza facial, então não é possível sorrir, o canto da boca ou um dos olhos fica com a aparência caída, fraqueza nos braços também, formigamento nos braços é muito comum, o indivíduo ele não consegue erguer os 2 braços, os movimentos dos dedos também são comprometidos, fraqueza nas pernas, em uma ou nas 2, a pessoa não consegue se manter em pé, problemas de fala, o paciente não consegue falar claramente ou entender o que o outro fala. Perda de visão, nem sempre total, a imagem pode ser distorcida, a pessoa vê o objeto, mas não identifica. Além disso, também, o paciente pode apresentar confusão mental e uma dor de cabeça súbita, muito intensa e sem causa aparente. Quanto ao diagnóstico, o AVE é diagnosticado a partir de exames de imagem, que vão permitir identificar qual é a área do cérebro que foi afetada pelo derrame. A tomografia computadorizada é a mais utilizada, porque a gente consegue perceber, consegue diferenciar se foi um AVE isquêmico ou se foi um AVE hemorrágico. Além disso, na tomografia computadorizada, também é possível perceber esses sinais quando eles ainda são precoces. O tratamento do AVE é realizado nos centros de atendimento de urgência, que são os estabelecimentos hospitalares que vão desempenhar o papel de referência ao paciente. E lá é feito todos os procedimentos, como, por exemplo, o uso de trombolítico, que segue um protocolo, e a reabilitação desse paciente pode ser feita, por exemplo, nos centros especializados de reabilitação. Então, é o médico ou o especialista que vai encaminhar o paciente para lá, para ter um melhor tratamento, atendimento e reabilitação. A reabilitação do AVE, ela é diferente a partir das diferentes sequelas que o paciente ele vai apresentar. Então, existem aqueles que vão ter poucas sequelas, ou quando o AVE é muito grave, realmente o paciente vai ficar muito debilitado e precisando muito da reabilitação para conseguir realizar suas atividades cotidianas. Olá, essa é uma aula complementar ao assunto de acidente vascular encefálico, em que nós vamos falar especificamente sobre o atendimento ao paciente acometido pelo AVE. Quais são as etapas? E antes mesmo de falar sobre essas etapas, é muito importante identificar os sinais do AVC ou AVE, em que nós já falamos dos sintomas, dos sinais e sintomas, porém existe um fluxograma, na verdade um infográfico muito utilizado para facilitar essa identificação, que é destrinchar a palavra SAMU, em que são algumas tarefas que você pede para a pessoa que está apresentando sintomas semelhantes ao AVE, para ver se ela se encaixa e assim poder encaminhá-la para um atendimento de urgência. A primeira etapa é o S, né? Que corresponde à palavra sorriso. Então, você pede para a pessoa dar um sorriso.
A segunda letra é o A, de abraço, peça para a pessoa levantar o braço. E o M de mensagem, para a pessoa repetir uma frase ou uma mensagem. Então, lembrando que esses sintomas, esses sinais, eles correspondem a alguns sintomas que nós já vimos como correspondentes ao AVE, né? Ao cometimento dos músculos da face, a falta de movimentação nos braços, a comprometimento cognitivo. Então, se o indivíduo apresentar esses sintomas, ligue imediatamente para o SAMU 192. Então, chegando lá no pronto atendimento, o paciente com suspeita de AVE, ele vai ser atendido com a mesma prioridade de pacientes com suspeita de, por exemplo, infarto agudo do miocárdio ou um trauma grave, independentemente da gravidade dos déficits neurológicos. E após a admissão desse paciente, geralmente, na maioria dos casos, o hospital ele tem um protocolo já estabelecido para atender o indivíduo que é suspeita de AVE. Mas falando de forma geral, a primeira etapa desse atendimento é a triagem. A principal finalidade da triagem nos serviços de emergência é determinar a prioridade do atendimento dos pacientes, ou seja, encaminhar para o atendimento médico os pacientes mais graves. Na UPA, a gente vê um sistema de pulseiras. Então, se você já precisou ir a uma unidade de pronto atendimento, você passa pela essa triagem, que geralmente é o enfermeiro que faz, pergunta os seus sintomas, o que está acontecendo, verifica sua pressão arterial, entre outros procedimentos estabelecidos. Então, após essa triagem, o enfermeiro ele vai concluir que o tratamento ele tem que ser imediato. E esse tratamento imediato ele tem uma repercussão direta no prognóstico do indivíduo. Quanto mais rapidamente ele possa ser atendido, melhor segue seu prognóstico. E também na triagem existem algumas escalas para reconhecer os sinais e sintomas que são utilizadas no serviço de emergência. Após essa triagem, após a verificação de todas essas questões, o indivíduo ele passa por uma avaliação inicial. Essa avaliação de um paciente que é suspeita de ter sido acometido por um AVE, ele vai consistir numa avaliação neurológica, principalmente, e um ponto que é muito importante é o horário que o paciente ele começou a apresentar os sintomas do AVC e a história clínica dele. E existe um protocolo que é muito utilizado, que se discute amplamente na literatura, que é um protocolo que é definido com as letras A, B, C, D e E. Cada letra ela corresponde a uma função, uma atividade que deve ser feita. Então, a gente começa pela letra A e B, que corresponde a vias aéreas e a respiração, está relacionado à monitoração respiratória do indivíduo. Então, nessa etapa da avaliação, é muito importante que ocorra uma manutenção da oxigenação do indivíduo. Então, a verificação se há alguma obstrução nas vias aéreas ou edema no pulmão, entre outras questões. A letra C, ela corresponde à circulação. Então, é nessa etapa que é importante ocorrer uma monitoração cardíaca e também da pressão arterial. Essa monitoração cardíaca ela é feita com um eletrocardiograma e a pressão arterial ela deve ser monitorada continuamente. A letra D corresponde a uma avaliação neurológica inicial. Então, eu falei anteriormente e repito,
a informação inicial mais importante da história clínica desse paciente é o horário preciso da instalação dos sintomas. Então, se o paciente não conseguir responder, é investigado com alguém, algum parente ou acompanhante que consiga dar essa informação. E outras informações adicionais, se o paciente passou por cirurgias, se abusou de álcool e outras drogas, se utiliza algum fármaco, além da história familiar do paciente. E esse exame neurológico ele deve ser breve. E são utilizadas algumas escalas também para facilitar esse protocolo. Além disso, é realizado o controle da glicemia e o controle da temperatura. E a letra E corresponde à exposição. São realizadas exames laboratoriais, então, para auxiliar no diagnóstico. Além também de exames de neuroimagem, que confirmam o diagnóstico de AVE. Então, realizada a avaliação, o tratamento do AVE, na verdade, ele inicia nessa primeira etapa, porque é a partir dessa avaliação que será possível realizar um atendimento especializado, que é o que a gente chama de protocolos. Cada hospital, cada unidade de atendimento, eles possuem protocolos estabelecidos para o atendimento do acidente vascular encefálico. E esse atendimento especializado, que aqui nesse infográfico ele chama de unidade de AVC, aumenta a chance de uma boa recuperação em cerca de 14%. Então, são esses procedimentos iniciais que estabelecem um atendimento mais rápido, um diagnóstico mais rápido para que o tratamento ele possa ser iniciado. No tratamento do AVE isquêmico, na fase aguda, qual é o objetivo? Abrir a artéria que está ocluída, para que possa restabelecer a circulação sanguínea no cérebro. Então, para isso, eles utilizam medicamentos ou procedimentos endovasculares, que são pequenas cirurgias, que aqui é a trombectomia. Tá, mas primeiramente, os medicamentos, eles são conhecidos como RTPA4. Esses medicamentos, eles são chamados de medicação alteplase, que é esse RTPA. Os medicamentos, eles têm como objetivo dissolver o coágulo, que são chamados trombolíticos. Ao dissolver esse coágulo, vai aumentar as chances de um bom resultado em até 30%. Porém, infelizmente, apenas cerca de 20% dos casos, eles são resolvidos com esses medicamentos. A maioria dos casos em que a medicação não teve o efeito desejado, são necessárias cirurgias complementares de urgência, ou então uma internação prolongada na UTI. Então, a cirurgia, ela é uma cirurgia é um procedimento minimamente invasivo, que é a trombectomia. A trombectomia mecânica, que consiste em um tratamento de extração mecânica do coágulo, aumentando as chances de um bom resultado em mais de 50%. Então, o coágulo ele é extraído a partir de uma pequena cirurgia e, assim, o paciente ele consegue um bom prognóstico, uma chance muito maior de sobrevivência e de independência após esse AVC ou AVE. Isso é no acidente vascular cerebral isquêmico, né, que há uma obstrução. No acidente vascular cerebral hemorrágico, o tratamento ele pode consistir em um tratamento cirúrgico também, se necessário conter a hemorragia. E depois de estabilizar a situação, o tratamento ele vai se concentrar na prevenção de um novo derrame e na recuperação das funções afetadas.
As áreas afetadas pelo acidente vascular encefálico, tanto isquêmico quanto hemorrágico, eles podem se recuperar aos poucos. Às vezes não 100%, mas se receberem os estímulos certos, há um bom prognóstico. Então, por isso a importância dos programas de reabilitação. Então, fisioterapia, terapia ocupacional e todo um acompanhamento multidisciplinar, porque esse tratamento após o AVE é que vai ajudar o paciente a retomar as atividades diárias e as suas funções que ficaram comprometidas, desejando uma melhor qualidade de vida.